Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a atenção de vocês e dizer que é uma honra estar aqui hoje compartilhando o meu conhecimento com vocês sobre moda e sustentabilidade e também, é claro, o mundo dos negócios voltado à moda. Me apresentando um pouco, eu sou a Caroline, a Carol Proença, mas aqui tem um pouquinho do que eu já fiz, mas a minha relação com a moda vem de alguns anos atrás. Eu já fui fotógrafa de moda, me especializei nesse nicho também. Então, eu tenho esse conhecimento desde uma parte mais técnica, do design, da fotografia, relacionada à moda, mas também, hoje, eu atuo muito focado em sustentabilidade, em moda sustentável e gestão de negócios e projetos relacionados à moda e que também eu busco trazer muito esse conhecimento meu da sustentabilidade. Então, atualmente eu faço mestrado na UFSC, a minha linha de pesquisa é voltada para avaliação de ciclo de vida das indústrias têxteis, então eu sigo essa temática dentro do meu mestrado justamente para identificar novas possibilidades e novos produtos, processos, inovação, enfim, para contribuir com essa indústria de maneira a diminuir os impactos negativos que é causado, né, pelas indústrias têxteis. Também sou engenheira ambiental e sanitarista, engenheira de segurança do trabalho, tenho a minha empresa de consultoria ambiental, estou fundando a minha marca, que trabalha muito essa questão da moda sustentável, do slow fashion também, e sou gestora atualmente da carteira de moda do Sebrae Santa Catarina. Então, quero compartilhar com vocês, espero que vocês fiquem à vontade depois para fazer os questionamentos e levantar as dúvidas necessárias. Antes de a gente começar, de fato, com os conhecimentos, eu trouxe aqui essa imagem da cadeia da moda, para mostrar aos presentes e a todos que estão assistindo, que irão assistir depois, como a cadeia da moda ela é gigantesca. Então, a gente considera a cadeia da moda desde a matéria-prima, que é utilizada para os insumos ali da indústria, enfim, que surge no agronegócio, depois a indústria propriamente dita, e depois isso passa para um varejo, pós-consumo, onde entra as questões aí de descarte ou também novos usos, né, desses materiais que estão sendo descartados. Com relação à indústria da moda, de uma maneira geral, não detalhando, não entrando aqui em específico nesse momento em modelos de negócio, é uma das indústrias que mais poluem no mundo. Isso tem inúmeros estudos aí sobre esse assunto. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, e principalmente para as pessoas que pensam em empreender na cadeia de moda, que tenham esse conhecimento e essa visão de que a gente, quando inicia um negócio, a gente tem que pensar nos impactos dele depois do consumo, depois do que vai ser descartado, depois do ciclo de vida daquele produto. E aproveitando esse gancho, é muito importante que nós, como empreendedores, empresárias de moda, pessoas que estão nesse meio, no mundo dos negócios de moda, insiram o ciclo, o pensamento do ciclo de vida, a metodologia do ciclo de vida na estratégia dos negócios de moda. O que seria esse ciclo de vida, né? Se a gente for buscar pelo conhecimento aí mais acadêmico, a gente tem as normas aí brasileiras, né, relacionadas, que fala sobre avaliação de ciclo de vida, nada mais é do que você estudar um produto, um processo, desde o início que ele surge até o final. Então, vejam que se a gente abre um novo negócio, por mais pequeno que ele seja, e a gente já insere esse pensamento e o propósito dentro do nosso negócio de manter, minimizar os impactos dessa indústria na vida das pessoas e no meio ambiente, os ganhos que a gente vai ter com isso é muito grande. Então, é muito importante que a gente tenha
essa inserção do ciclo de vida na estratégia dos negócios, né? Então, esse estudo nada mais é do que a gente estudar todas as entradas, sejam elas de materiais, energia, investimentos, e as saídas do processo como um todo, que entre as questões de emissões, entre as questões dos resíduos, refugos, ao longo de toda essa cadeia de valor. Então, a gente viu ali antes que a cadeia da moda em si, ela é gigantesca. Então, nós, como profissionais aí da área de moda, temos que pensar muito nisso, temos que pensar no que nós vamos deixar nas futuras aí, para as futuras gerações, porque tudo isso está conectado. E quando a gente consegue e tem esse conhecimento do ciclo de vida de um produto nosso, e insere essas ideias pensando numa preservação para a sociedade, para o futuro, para as futuras gerações, a gente consegue ser mais assertivo no que a gente produz e a gente consegue inovar cada vez mais dentro do negócio. Então, é muito importante essa questão. E como é um ciclo de vida de uma roupa, por exemplo? O ciclo de vida de uma roupa, ele tem várias formas. A gente começa desde lá da matéria-prima, então, a coleta do algodão, se for uma roupa de algodão, poliéster ou viscose, ou seja, essa escolha e essa produção da matéria-prima, que é a primeira etapa da cadeia produtiva da moda, que é essas fibras, os filamentos que serão preparados para depois na etapa de fiação. Então, esse processo aí, ele compreende também a questão física, química, né, de extrusão, ou seja, fibras químicas, artificiais e sintéticas, e também aí a produção agrícola dessas fibras naturais, que nem é muito utilizado e vem sendo cada vez mais dentro da indústria, a questão do algodão orgânico também, fibras vegetais, pecuária, fibras naturais animais. No segundo momento, a gente vai ter esse processo de fabricação, depois que a gente já tem essa matéria-prima, onde entra a questão de fiação, tecelagem, né, o corte, a costura também, o tingimento dessas fibras, desses fios, e a fiação nada mais é do que a produção dos fios. A tecelagem, então, são os tecidos que são obtidos através dessas técnicas diferentes aí da tecelagem, né, tanto tecidos planos, malharia, tecnologia de não tecidos, enfim. A questão do beneficiamento do fio, ou o acabamento do fio, que é chamado, que são várias operações dentro do processo produtivo que trazem propriedades específicas para aquele fio. Também entra a questão do próprio tingimento, de cores, né? E também a confecção, que daí já entra nessa fase aí de elaboração das peças, né, confeccionadas, que entra a questão do corte, modelagem, né, o infesto, todo esse beneficiamento. Depois, tudo isso, ele vai acabar passando por uma etapa de distribuição, vai acabar indo para as lojas, depois ele vai ir para o uso, para o nosso uso cotidiano, então, secagem, passagem dessa roupa, lavagem, e depois tudo isso vai para um fim de vida que aonde tem se intensificado aí nos últimos anos as questões de reuso da roupa, uma reciclagem, ou quando o tecido, enfim, não tem como fazer esse reuso, essa reciclagem acaba sendo descartado. Então, é bem importante que a gente conheça esse ciclo de vida de uma roupa e tenha em mente as várias etapas que tem nesse processo. Mas pensem no ciclo de vida em larga escala. Aqui eu trouxe muito do vestuário, mas pensem num ciclo de vida que já entra em questão de acessórios, de joias, de confecções de couros, sapatos, enfim, tudo isso que envolve a cadeia da moda. Então, é uma cadeia bem gigantesca e também aí que nos traz bastante desafios, né? E falando de desafios, falando agora praticamente do mercado, oportunidades, tendências,
Como que está o panorama sustentável, da moda sustentável no Brasil e também em Santa Catarina, que foi o tema que eu foquei e que eu quero trazer aqui para vocês, até para vocês conseguirem, as meninas que trabalham com moda autoral, ou pessoas que pensam em empreender no mercado da moda em Santa Catarina, veem as oportunidades e ideias que podem surgir e também o panorama do setor. Aqui eu trouxe de uma maneira mais generalista o perfil do setor em âmbito brasileiro. A gente pode dizer que o mercado da moda ele é referência, sim, mundial em design de moda, jeanswear, homewear, também segmentos da linha fitness e lingerie também tem esse destaque em âmbito mundial. Mais ou menos ali 990 bilhões em 2021 foi o faturamento da cadeia têxtil e da confecção. Esses foram os dados da ABIT, de um estudo que a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis fez, e a produção de confecção entre ali em torno de 8,1 bilhões de peças em 2021. Então, são muitas peças que foram produzidas e pensem nisso ao longo dos anos. E o que faz, né, as oportunidades e os desafios. A gente tem uma economia brasileira bem grande bem voltada nesse setor. Santa Catarina é referência também nesse setor, no setor de moda, mas com uma vocação mais voltada ao têxtil, confecções, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, a gente tem esse panorama e temos oportunidades de empreender nesse setor, que vem crescendo cada vez mais. Aqui eu trouxe um panorama de Santa Catarina, do perfil das empresas que nós temos, aí uma média, né, baseada em estudos da Receita Federal e do próprio IBGE, de empresas e os perfis dessas empresas que nós temos no estado de Santa Catarina. Então, se for comparar a nível Brasil, das empresas ali que estão relacionadas à cadeia da moda, 471.491 empresas, e em Santa Catarina, 46.305 empresas. E aqui a gente tem as categorias delas. Então, EPP, empresa de pequeno porte, ME, microempresa, o MEI, que ele é um microempreendedor individual, MG, que é as médias e grandes empresas, e o SFL, que é os sem fins lucrativos. Então, se a gente for comparar esses números, o estado de Santa Catarina, ele acaba estando no 3º lugar no ranking das outras unidades federativas brasileiras ligadas ao setor de moda, atrás de SP e Minas. Isso acaba representando cerca de 10% de todas as empresas que estão instaladas no país. Então, vejam como Santa Catarina é representativa nesse setor e o quão é importante a gente saber, pelo menos que de maneira mais superficial, no primeiro momento, sobre essa economia e sobre o perfil desse setor. E aqui eu quero destacar também, com relação que Santa Catarina é o setor que mais esse setor da moda é o que mais gera empregos no estado. Em torno ali de 161 mil, mais ou menos, empregos, trazendo os dados do Ministério do Trabalho e da Previdência, dados aí de 2021, é o número que a gente tem de empregos que foram gerados. E também para mostrar que esses empregos, que os municípios que têm maiores destaques com relação a isso, é Blumenau, que é um polo têxtil, de fato, Brusque e Jaraguá do Sul. Então, ele está relacionado à economia aqui de Santa Catarina, muito com a atuação nas indústrias têxteis, nas confecções, nas facções. Mas, Carol, vocês podem dizer, é só isso que tem, né, em Santa Catarina com relação à moda? Não. A gente tem, por exemplo, aí na imagem que vocês estão vendo, a gente tem a questão das microempreendedoras individuais, que está muito relacionado com a moda autoral em Santa Catarina. Então, a gente tem muitas MEIs,
muitas profissionais que estão iniciando seus negócios como microempreendedoras individuais e que estão relacionadas à moda autoral. Também há uma questão de private label muito forte no sul de Santa Catarina também. Moda autoral também no sul está muito forte. E no estado como um todo, a questão da economia relacionada ao setor de moda é muito forte também. Então, é interessante entender e trazendo, né, todos esses dados para questões de moda sustentável, enfim, a gente vê que as microempreendedoras individuais, seguindo das MEs, enfim, e das empresas que possuem práticas de sustentabilidade, elas estão aí mais na frente por conta do próprio trabalho da moda autoral, que ele está muito relacionado, mas também nesse tipo de trabalho a gente já consegue ter aquela ideia já iniciar com aquela ideia do ciclo de vida. Mas não quer dizer que as confecções, as facções, as empresas que fazem private label também não tenham essa atuação dentro da moda sustentável. Tem até, inclusive, para uma certificação ABVTEX, por exemplo, elas têm que se enquadrar em alguns critérios para se obter essas certificações. Então, às vezes pode passar por uma questão de obrigatoriedade legal, mas tem-se também esses comportamentos dentro do perfil das empresas no estado de Santa Catarina. E aqui eu trouxe uma questão do perfil e hábito dos consumidores. Aqui foi um estudo que foi elaborado pelo Sebrae há um tempo atrás, e pelo Sebrae, pela Confederação Nacional das Indústrias, enfim, por outras entidades, onde 425 respondentes da pesquisa, 79% se identificaram como gênero feminino. Então, era um gênero grande, que tem uma proporção muito grande dentro do mercado de moda aqui em Santa Catarina, mas também já considerando esse recorte para o moda sustentável. E cerca de 4 em cada 10 consumidores estão preocupados se os produtos são ambientalmente corretos. Então, a gente também tem essa margem com esse estudo. Mas falando agora de o que esses consumidores de moda sustentável pensam, enfim, e veem quando eles vão adquirir algum produto, alguma questão aqui em Santa Catarina. Bom, os estudos eles mostram que, com relação a design e inovação, o minimalismo e a durabilidade do produto são muito levados em consideração para esse público que consome moda sustentável. Também está muito atrelado com a geração Z a questão da realidade aumentada e do uso da tecnologia para a realização das vendas e também para proporcionar uma nova experiência do cliente. Comportamento, o gosto pelo artesanal, pelo trabalho manual, a valorização desse trabalho manual, a personalização também é um ponto muito forte dentro desse comportamento que esses consumidores veem na moda sustentável, o descarte e separação para reciclagem, ou seja, os hábitos que a empresa, que o design de moda em si faz com relação a isso, a transparência, ou seja, o quão ele comunica todas essas ações que ele faz, e o boicote também às empresas que não respeitam direitos. E aqui eu deixei o direito de uma maneira ampla mesmo, porque entra direitos trabalhistas, entra direitos, questões de legislação ambiental, entra questões também de governança, enfim. Então, o comportamento, ele é muito olhado por isso. E também a questão do próprio mercado mesmo, que esse público, ele é um público que ele tem um poder aquisitivo maior, mas ele está disposto a pagar mais justamente por conta de todas as especificidades que entram
dentro dessa moda sustentável. Aqui, a relação do custo maior, ela está bem relacionada com a moda sustentável e marcas próprias autorais também. Então, tem essa diferenciação aí. Mas também tem uma procura muito grande, e mais para frente eu vou falar um pouquinho, sobre os brechós, brechós com marcas de luxo, enfim, também é uma tendência aí de mercado que tem se mostrado muito grande. Aqui eu mostrei, então, um pouquinho disso, e de tendências de mercado, tendências futuras. Eu trouxe a questão da indústria transparente. O que é isso, indústria transparente, né? O que vai passar a ser exigido, é uma tendência econômica, até inclusive, que a sustentabilidade no nível produto, ela fique disponível para todos que querem saber de tudo sobre cada produto, sobre cada material que a empresa manipulou para fazer aquele produto. Isso vai desde a escolha da matéria-prima, ou seja, se foi um algodão orgânico, se está tudo ok com esse algodão, um exemplo, né? Até se os tecidos foram utilizados ou tingidos com corantes naturais, o produto acabado. Então, esses QR Codes, eles deverão mostrar todo esse ciclo de vida do produto. Por isso que eu volto naquela questão do, para quem está começando agora, a importância de já, nesse primeiro momento, por mais pequeno que seja o negócio, pensar no ciclo de vida de todo o produto e também incluir a sustentabilidade como um propósito da empresa, como uma estratégia de negócio. Então, é muito importante e é uma tendência, de fato, a cada vez mais acontecer isso. Hoje a gente já tem, né, a questão desses QR Codes que informam, principalmente no ramo da alimentação, mas isso vai acabar se estendendo aí para o universo da moda. Aqui eu trouxe uma questão do metaverso, um case da Gucci, que, de acordo aí com estudos de mercado, enfim, esse mercado do metaverso ele deve gerar 2 trilhões de reais em negócios até 2025. Então vejam a proporção que se tem do próprio metaverso. E nesse caso da Gucci em específico, ela realizou a venda, até trouxe um print do jogo, né? Do Roblox, que é o game que ela fez isso. Ela vendeu uma bolsa por 20 mil reais no game. Então, nossa, pensam, é um produto que está dentro do metaverso, um produto digital, mas que já tem muitas marcas que já estão, já é realidade, inclusive, essa utilização. Eu até, inclusive, assisti um desfile pelo metaverso, pela ferramenta Spatial, sobre o Paris Fashion Week. Lá dentro tem toda a estrutura, enfim. Até recomendo para quem tem interesse em conhecer um pouco mais desse universo, ver como que é esse funcionamento do metaverso e as infinitas possibilidades que se tem lá. E traduzindo para moda sustentável, né, a gente teria aí a questão de um insumo digital. Então, não teria utilização de uma matéria-prima em específico, de um impacto ambiental decorrente dos resíduos, emissões atmosféricas, enfim. Então, está bem interessante isso. E aqui, inclusive, a própria Gucci, eles criaram dentro desse jogo essa experiência do Jardim Gucci, que ele recria um espaço físico que eles têm na Itália, em Florença. Então, tá bem bacana, tá bem interessante isso. Vale a pena vocês darem uma olhadinha mais a respeito desse caso da Gucci. Um outro caso a respeito do metaverso é da Nike. Aqui eu trouxe até o tênis virtual da Nike, que foi lançado em NFT, inclusive. Os 20 mil tênis em NFT foram comprados por preços aí entre 7.500 e 9 mil dólares, o que corresponde, se a gente for fazer uma cotação aí, entre 37 a 45 mil reais. E a marca de moda que foi relacionada, né, que
que faz essa moda digital da Nike, ela acabou lançando esses tênis em NFTs. Então, muito bacana. Já é uma realidade, não é nem uma tendência de futuro, já tem várias empresas que já estão desenvolvendo esses produtos. E o bacana, que eu chamo muita atenção aqui, é desenvolver esses produtos para jogos, para avatares de jogos e dentro do próprio metaverso. Uma outra questão também é a questão da moda plural. Então, a moda plural, e aqui eu trago como uma oportunidade, como uma oportunidade muito bacana e que também já é realidade, inclusive, que a gente tem a oportunidade de trazer inovação, inclusão, a diferenciação no mercado, porque são poucas marcas ainda que trabalham com moda plural, a mudança cultural também, né, de conscientizar e mostrar para as pessoas como é, né, o que é a moda plural, o que ela prevê. E a gente a gente traz muito dessa questão da moda plural a expressão fluidez de gênero, que ela descreve como algumas pessoas se encaixam fora do gênero binário, ou seja, do feminino, masculino, reconhecendo que isso não precisa ser algo fixo. Então, isso vem ganhando muita visibilidade, né, à medida que crescem, né, conversas aí e formas alternativas de expressar e experimentar, né, os gêneros. Também a gente teve celebridades que já apareceram com looks relacionados à moda plural, o Harry Styles também. Então tá muito bacana. A moda genderless, que também está relacionada, que é a moda sem gênero. Então, é uma oportunidade de mercado muito bacana para quem pensa em empreender na moda e também considerando toda a questão da sustentabilidade. É muito bacana e muito interessante, assim, né? Que isso também pode ser muito positivo para quem está começando, porque você vai, o pequeno negócio que começar a criar peças sem distinção de gênero, vai acabar atendendo uma demanda que só vem crescendo. Então, e também, inclusive, vão ser roupas sem gênero, vai ser roupas mais inclusivas, mais versáteis. Então, também fica a dica sobre isso. Aqui eu trouxe um case relacionado à moda plural, que é de uma empresa catarinense, Marisol, que fica localizada em Jaraguá do Sul. Eu deixei até um QR Code aqui para vocês pesquisarem um pouco mais sobre ela. E essa empresa ela acaba sendo proprietária da Lilica Repelica, Tigor Tigre, e ela lançou uma linha Match, que ela reúne essas marcas, Lilica, Tigor, umas roupas minimalistas, confortáveis e sem gênero. Então, ela trouxe aí uma questão bem importante que vale a pena também vocês darem uma olhada sobre. A moda inclusiva também é uma realidade e também é um potencial de mercado grande, porque temos ainda poucas empresas falando e se especificando sobre, e dentro da moda inclusiva entram consumidores como obesos, pessoas com deficiência, pessoas com nanismo, pessoas com gigantismo e também pessoas com transtorno do espectro autista. É muito bacana a moda inclusiva, que ela também considera, né, que nem todos os consumidores, enfim, têm as mesmas condições físicas ou acabam vestindo os mesmos tamanhos. E ela vem revolucionando a forma em que designers, marcas autorais, estilistas, fabricantes, startups pensam sobre a moda. Então, esse mercado é um mercado que eu posso dizer que ele é menos concorrido, e um público mais específico, que acaba abrindo essa oportunidade de mercado para quem pensa em empreender no universo da moda e investir também na autoestima das pessoas que estão relacionadas à moda inclusiva e trazer mais inclusão, como o próprio nome já diz, e tem um potencial que é muito grande e que ainda não está sendo tão explorado. E com isso a gente tem a oportunidade, trazendo esse link com a moda sustentável, de trazer o design sustentável para essa moda inclusiva, né?
Então, tem a oportunidade de criar essas peças com matérias-primas ecologicamente corretas, pensar nesse ciclo de vida da peça, do produto, de maneira que impacte menos o meio ambiente, mas não só o meio ambiente, que também não impacte tanto na vida, na saúde das pessoas e também nas gerações futuras. Então, é bem bacana esse case. Aqui, eu trouxe o Prêmio Brasil Sul, que ele está relacionado à moda inclusiva, que é um caso de uma estudante do Senai, que ela acabou vencendo esse 8º prêmio do Brasil Sul de moda inclusiva, que ele é uma das vitrines mais importantes de moda inclusiva no Brasil, inclusive. Ele incentiva essa criação e essa produção de roupas para pessoas com deficiência, provocando debate sobre a inclusão do mundo fashion e também estimulando esse desenvolvimento aí de soluções diferenciadas no mercado do vestuário, mas também pode se aplicar a acessórios, também pode se aplicar a calçados, enfim. E dessa competição podem participar estudantes do ensino técnico, ensino superior, profissionais aí das áreas de artes, moda, design, que morem nos estados aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. E isso é muito bacana. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Inclusive, até essa estudante, ela não tinha um conhecimento muito grande sobre esse setor. Eu lembro ali que eu dei uma olhada, mas ela foi incrível aí, conseguiu uma premiação muito, muito bacana. E esse prêmio vai voltar com tudo aí nesse mundo pós-pandêmico. Aqui eu trouxe também a questão que está muito relacionada com a moda sustentável, com a sustentabilidade de uma maneira geral, mas também que é uma oportunidade de negócio, que entra a questão da reutilização, reparo e manufatura de peças. E isso, o objetivo, né, é aumentar essa vida útil dessas peças que já estão existentes. Então, a empresa ou o modelo de negócio pode coletar peças que vão ser descartadas pelos clientes e reutilizá-las para fazer novos produtos, para confeccionar uma bolsa, para fazer um acessório, ou até mesmo para fazer uma nova peça, por que não, né? E essa utilização, uma outra opção, se a empresa não quer atuar nesse nível, ela pode personalizar aquela peça, dando um novo acabamento, um novo estilo, e também isso vai trazer um valor agregado para essa peça, justamente porque tem a questão da valorização do trabalho manual, do design, da moda autoral. Então, é também um ramo muito bacana aí para quem pensa em empreender essa questão de reutilização. Materiais têxteis avançados, aqui a gente já caminha para um médio, mais longo prazo, ainda está acontecendo muitos estudos e muitas questões relacionadas, mas sem dúvida nenhuma vai avançar muito a tecnologia, vai trazer muita inovação para o setor de moda, e isso é uma oportunidade de negócio também, porque abre um leque de possibilidades de estudos acadêmicos, enfim, de desenvolvimento de novas tecnologias para contribuir com materiais biofabricados, né, que são alternativas a sintéticos, que serão alternativas futuras a sintéticos, couro à base de óleo, né, e também aí contribuindo para a questão sustentável. Também a gente tem as fibras digitais, que a gente vê ali, os e-têxteis, e também os fios aí que são 100% biodegradáveis, que são feitos de algas e celuloses. Vou comentar um pouquinho mais sobre essa temática, porque ela é muito interessante. Na questão dos e-têxteis, que são têxteis eletrônicos, vamos traduzir assim, né? É combinado os tecidos e fibras com eletrônicos, que irão permitir aí um aquecimento, um resfriamento ativo, uma captura e transferência de dados da pele da pessoa, sensores que são capazes de gerar eletricidade. Então, pensem que bacana daqui a um tempo a gente ter esses materiais têxteis avançados. Lógico que
trazendo para a questão de sustentabilidade, trazendo questões de logística reversa, de materiais eletrônicos, unindo as duas indústrias, a gente vai conseguir ter um ganho aí muito grande nesse sentido. Também a própria fibra digital, né? Que os próprios tecidos têxteis acabam se tornando sensores, que são programados tanto para coletar, armazenar e analisar os próprios dados também, e as aplicações aí para medição de temperatura, biopotenciais acústicos, ultrassom, pressão e radiação. Algumas aplicações desses materiais têxteis avançados. E esses dos biodegradáveis ali que eu comentei, que são feitos de algas, celuloses, enfim, com celulose, perdão, eles têm na sua composição corantes bacterianos, que se fixam quase todas as fibras e até mesmo em fibras sintéticas. Então, até as próprias lagoas, para fazer o tingimento, enfim, tem todo esse trabalho com essas algas, com essas bactérias, para se chegar nesse nível de sustentabilidade. Então, isso aqui é uma tendência que já vem sendo muito estudada no ramo acadêmico, no ramo de inovação, mas que também, pensando em negócio, a gente pode pensar ou ter uma ideia muito inovadora que venha contribuir com esse setor da moda. Então, também é muito interessante. Aqui eu trouxe um case muito bacana da Malve. A Malve, ela é uma indústria catarinense, ela está localizada em Jaraguá do Sul. Eu tive a oportunidade de já visitar todo o processo produtivo deles, é incrível o processo produtivo deles, e o trabalho que a Malve vem fazendo com relação a adequar os seus processos, a sustentabilidade como um todo, é inovador. É inovador no ramo da indústria têxtil, no desenvolvimento de fios, enfim. E um desses trabalhos que está relacionado é a questão da confecção do jeans deles. Eles têm um laboratório que faz essa confecção de jeans, onde primeiro todos os efeitos ali, os acabamentos do jeans, que entra a questão de tingimento e rasgos, eles são desenhados por um software e aplicados por um laser, por um equipamento que acaba se chamando aí Laser Flex Pro. E esse laser, ele garante essa precisão e perfeição no resultado, ali feito, né, e elaborado pelo design de produto, programado ali no próprio sistema. Os feixes de luz acabam passando por essa peça ela fica içada, e esses feixes, eles acabam passando, e essa fase, ela acaba eliminando grande parte da utilização de água e dos produtos nocivos que seriam utilizados, né? Que nem, por exemplo, o permanganato de alumínio, que também seria utilizado no processo convencional. Depois, essa peça, ela passa numa máquina de ozônio, o gás, ele é aplicado para clarear e retirar a goma do jeans, e esse mecanismo, ele acaba também eliminando esse uso de água e esse uso de químicos também. Então, ele acaba passando também por uma potente secadora, né, que vai secar essa peça. Ele acaba diminuindo de maneira muito significativa essa utilização aí de água nesse processo, né. Então, esse lab, ele é incrível, assim, se vocês tiverem oportunidade algum dia de agendar, aproveitem e façam isso. É muito bacana mesmo. Também, aproveitando, temos a questão do aluguel de roupas, que é uma oportunidade de negócio aí que está relacionada, que a gente pode dizer que ela está relacionada um pouco com brechós, mas também há muito a questão de empresárias, empreendedoras que elas adquirem peças com questão aí de que tem um valor agregado, muitas vezes, enfim, e para não precisar estar incentivando uma questão de muito consumo, elas acabam fazendo esse aluguel de roupas, possibilitando, tem vários negócios também, inclusive negócios digitais, que já apostam muito nesse aluguel de roupas, onde a pessoa ela recebe na casa dela, ela vai lá no site,
escolhe as peças que ela quer, ela recebe em casa um kit daquelas peças, de acordo com o que ela definiu lá no site, enfim, e ela usa por um determinado tempo aquela peça. E essa peça, depois, ela é devolvida para a empresa, e isso vai se fazendo em outros, vai se passando para outras pessoas. Então, essa possibilidade do aluguel de roupas, e nessa situação que eu citei, ela tem aumentado de maneira grande. Então, tá bem interessante esse mercado, que acaba aí contribuindo, né, nessa questão do consumo, de estar, enfim, comprando muitas roupas e depois a pessoa não usa, enfim. Também uma outra questão que é uma estratégia de negócio, que eu posso dizer assim, é a questão das empresas comprarem peças de roupas que às vezes a pessoa usou pouco, enfim, também para fazer essa esquematização desse aluguel de peças. Também ela contribui para dar acessibilidade às pessoas que muitas vezes não têm custos, assim, né? Não tem dinheiro, vamos dizer assim, para adquirir essas peças mais caras e acaba possibilitando, né, que elas tenham acesso mais facilitado a uma peça de roupa dessa maneira. Loja virtual veio crescer muito, essa tendência veio muito com a pandemia, mas ainda continua crescendo, é um mercado que tende a aumentar aí ainda nos próximos anos, e essa oportunidade de negócio é muito grande, porque há muitos e-commerces, marketplaces, que estão surgindo com essa ideia de promover a sustentabilidade a partir dessas ações e também dos produtos. Então, tem muito também a questão da redução dos custos, né, da pessoa que está começando, de ter uma loja virtual, ela vai ter a estrutura ali do site, que ela vai fazer as vendas, enfim, das redes sociais, ela vai ter esse amparato, mas também ela acaba tendo aí uma logística, né? Não vai precisar ter uma logística tão complicada quanto uma loja física, por exemplo. Na loja virtual, ela vai ter a questão de ter o estoque, de ter essa gestão do estoque, de ter essa logística de enviar para as pessoas, mas é um mercado que vem com uma grande oportunidade. E dentro disso também tem brechós online que funcionam aí muito com questão da utilização das redes sociais. O TikTok, ele é uma excelente ferramenta para vendas, inclusive, acaba até ultrapassando o próprio Instagram em alguns momentos. Então, é bem interessante essa questão. Aqui eu trouxe uma marca de Santa Catarina, um case uma marca que eu particularmente gosto muito, e ela tem essa pegada de loja virtual, de vendas virtuais, que é a Sou Regressa. Eles têm um trabalho incrível com a transformação de resíduos, câmaras de pneus, enfim, e outros resíduos. Eles transformam esses materiais em bolsas lindíssimas, com um valor agregado bem bacana. Então, acaba transformando esse lixo em acessórios, que seria lixo, resíduo, em acessórios super estilosos. E não tem nada, obviamente, de origem animal aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de verdade do conhecimento que eu expus aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma questão, fiquem à vontade. Eu vou depois separar esse momento para responder perguntas. Também, essa transmissão já era para acontecer automática no YouTube, mas teve um probleminha lá no canal. Eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube esse webinar. E, para nós finalizarmos, a sustentabilidade, ela não é uma moda, ela é uma necessidade. Então, falar de moda hoje e não falar de sustentabilidade, você não vai estar falando de nada, porque a moda sustentável, o mercado e as gerações futuras, principalmente, pedem para que a gente olhe para essa temática com uma calma, com uma cautela, com objetivos, com estratégia,
e também que a gente, por mais pequeno que seja o nosso negócio, que a gente tenha esse olhar de ciclo de vida, que a gente tenha esse olhar do início, do meio e do fim, e depois como isso vai olhar para as futuras gerações, né? Como isso vai refletir nas futuras gerações. Então, acho que todo mundo quer deixar um legado, quer deixar uma oportunidade, aí, quer deixar um ambiente adequado para os filhos, para as próximas gerações, e o planeta pede, né? Então, a gente tem esse desafio que ainda o mercado de moda, ele está muito, ainda a gente tem um mercado muito fast fashion, mas que a gente tem que trabalhar e considerar cada vez mais essas temáticas de sustentabilidade. Então, eu fico à vontade de vocês, para dúvidas, para conversar, enfim. O meu LinkedIn está lá, Caroline R. Proença, então vocês podem me chamar no LinkedIn, podem me chamar no Instagram, engenheira.caroline, e também eu tenho meu Instagram pessoal, que eu compartilho um pouquinho de moda, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da vida profissional, que é o Carolis Proença. Espero que vocês tenham gostado, estou realmente muito contente com o resultado aqui, e é lógico, isso é o início de uma conversa, então a gente vai, espero cada vez mais ter a oportunidade de compartilhar com vocês o meu conhecimento aí dessa área tão magnífica. Obrigada, um abraço, até mais. Tchau, tchau.